Esporte Terê. Esporte Terê FM. Ele chegou. Felipe Abreu tá na área. O menino chegou, boa tarde. Fala, Zequinha, boa tarde. Tranquilo? Tranquilidade Tudo pura? tranquilo, tranquilidade pura, sempre. Beleza, aí sim, cara, gostei. Gostei disso, Gostou? cara. Tu sabe que isso aí, só quem fala, quem tá com dinheiro no bolso, Ô, boletos quem pagos, dera. tranquilo. Não, só quem fala é que não mandou o texto aqui pro celular, mas eu consegui achar um aqui entendi, parecido. cara. Entendeu? Entendi tudo, cara. Então tá bom. Então tá bom. É. Olha só, e o Vasco avançou aí para contratar Sim. o volante Thiago Mendes. Thiago Mendes, tá indo isso. bem, né, a negociação. É, cara, o que acontece? O Vasco já vem há algum tempo, né? Os valores estavam um pouco diferentes. O Vasco conseguiu aproximar um pouco dos valores que o staff do Thiago Mendes pediu. Agora, o que parece que tá pegando é a questão do tempo de contrato. O Vasco oferece um contrato até o fim de 2026 e o Thiago Mendes e seu staff lá estão pedindo um contrato até o fim de 27, né? O Thiago Mendes, se não me engano, tem 33 anos. Isso mesmo. E, assim, talvez por isso o Vasco pretenda fazer um contrato até 2026. De repente o Vasco na malandragem mete uma cláusula aí de renovação automática até 27, caso ele atinja algumas metas. Seria mais inteligente. Seria bem melhor, né? Sim, sim. Pelo menos assim, essa parte do salário resolveu-se. Poxa, baixa um pouquinho aí, que não tem como a gente pagar Sim, tanto, não. sim. Agora, o que falta resolver é o contrato, né? Sim. Ele que tava na Arábia, queria continuar lá, mas... Sim. Ele quis, mas lá não quiseram. Ele então, tá, na verdade, complicado, sim, né? ele tá há 8 anos jogando fora do Brasil, né, Zeca? Ele, que é cria do São Paulo, ele jogou no São Paulo de 2015 a 2017, né? Foi embora, se não me engano, pra França e se voltar, volta agora, que até então não voltou mais. Né? Teve no radar muito de alguns tempo times longe. brasileiros por algum Aham. tempo. O Flamengo foi um time que tentou muito a contratação, não conseguiu. Ele era do Lyon, se não me engano. Na época, acho que era do Lyon, sim. E sofreu bastante nas negociações do Flamengo. Chegou a dar como certa a contratação e o rapaz não veio. Mas espero que dê tudo certo agora, né, pro Vasco, porque, cara, é um baita de um jogador. Muito bom É jogador. verdade, Sim. né? Pelo menos assim, as conversas estão encaminhadas. Tá né? andando, Tomara que tá tenha andando. Sim, um acho- final feliz. Sim, né? sim, tá tudo acontecendo. Lembrando que Felipe Coutinho ficou sem contrato, né? Rapaz. O contrato dele até tem que ontem. resolver isso. O Vasco tem tempo, né? A próxima rodada, se não me engano, dia 16, não é isso? Que a gente viu ontem ou 13? Eu acho que é 16. Memória tá falhando, irmão. Memória tá por aí, falhando. o importante é que idade. tá um pouquinho longe. Ainda tem Dá tempo. O Vasco né? tem tempo, sim. O Vasco tem tempo de fechar essa contratação, né? Ou melhor, de fazer a renovação com o Felipe com o Coutinho. isso aí. Nem que Pra poder seja, seguir. sim, nem que seja contratando em definitivo, né? O Felipe tenta uma como é que fala? Isso aí mesmo, né? Quebrar o Seguir, contrato lá. quebrar. Ele Entendi. tenta quebrar o contrato com a Aston Villa ou renovar o empréstimo. Vamos ver. Tomara que consiga, pelo menos até o fim do ano, o Felipe Coutinho, né? Ele que é muito importante, foi muito bem no esquema do Diniz no jogo contra o São Paulo. Com Talvez certeza, tenha feito né? o melhor jogo dele dessa E volta ao Vasco. É importante resolver rápido pro jogador ficar tranquilo também. Sim, Uma sim, coisa ou fica outra. nesse nervosismo, É. né, cara? Até porque se não conseguir renovar o Coutinho, tem que trazer alguém, cara. Não tem ninguém que faça ali. E daqui a pouco Não, o brasileiro já não- tá de volta, então não no tem que mesmo focar nível. nisso. Sim, não no É. mesmo nível, sim. Muito bem. Bom, Botafogo já tá no Rio, né? E o clube concedeu folga aí. Sim, então, o Botafogo liberou aí o elenco até o dia 7, né, que é a próxima segunda-feira. Os jogadores, durante a Copa do Mundo de Clubes, tiveram só 2 dias aí de lazer, né, junto com a família, mas ainda tava naquele sistema de treino, né, treinar, mais uma folguinha, pode dar um rolê. Então, agora, de fato, o Botafogo deu uma folga, né, de alguns dias aí pro seu elenco, e na segunda-feira pela manhã o elenco se representa no clube lá pra poder voltar a treinar e voltar a preparação pro Campeonato Brasileiro. Uma semaninha, tá bom, né? Tá bom, pô. Uma semaninha dá pra Tá ótimo. passear um pouquinho, né? Sim. É isso, né? O Botafogo que tá sem técnico, tá aí busca de um técnico, Sim, coisa cara. e tal. Sim, vamos ver, né? Vamos ver quem vai ser o escolhido. O Globoesporte.com fez uma votação lá, quem ganhou aí como favorito pra treinar o Botafogo foi o Luiz Castro, né? Ele tá lá na Arábia, né? Nos Emirados, sei lá, em Dubai. Será que volta? Catar. Será? Tá pra esses cantos aí. Boa opção. uma Cara, boa opção. sim, foi muito bem no Botafogo, super vitorioso. Saiu, infelizmente, pela maioria, pelo motivo que a maioria sai, né, Zeca? Que é pela grana. Motivo forte, né? Cara, ele foi treinar o time do... Não deu certo. Ele foi treinar o time do Cristiano Ronaldo, né, cara? E quando os árabes vêm, esse time aí tenta atravessar aí a negociação do Gerson, né? Quando eles vêm, eles têm grana, né, cara? Eles têm grana, o dinheiro deles é ilimitado, meu irmão. Exatamente. Então, assim, fica difícil você bater de frente. Jorra dinheiro, meu camarada. O cara só Todo fica dia. se de fato ele quiser. Não tem jeito. E como o dinheiro manda no mundo, dificilmente. Fazer o quê? O cara chega lá com a mala, aquela Sim. coisa toda. Falando nisso, cara, Sim.
o Gerson tinha até uma proposta, né, no time lá da Arábia, coisa e tal, mas... O que acontece? O Zenit deu uma acordada, pagou a multa e parece que agora sim, tá tudo certo pra ele ir embora pra Rússia. Então, na verdade, o que acontece? O elenco do Flamengo chegou hoje, né, no Galeão e tal, agora pela manhã. Horas depois do desembarque do elenco do Flamengo, o Gerson, o Flamengo recebeu aí o Pix de 25 milhões de euros, Pix né? gordo, mais ou menos 160 milhões de reais aí, que é o pagamento da multa rescisória do Gerson. O que acontece? O Zenit, eu acho que ia dar mais uma seguradinha, tentar negociar mais um pouco, porque o Zenit tentou algumas vezes aí pagar parcelado e tal, mas multa se paga à vista, né, irmão? Não tem essa de você pagar uma multa rescisória, né, parcelada. Então, assim, foi assim o caso do De La Cruz, o Flamengo pagou à vista. Aí o que acontece? O Al Nassr tá contratando o Jorge Jesus, ainda não anunciou oficialmente, mas tá contratando o Jorge Jesus, e o Jorge Jesus pediu o Gerson lá. E os russos, sabendo do poderio financeiro dos árabes, eles foram lá, correram e pagaram de uma vez a multa, sim. Porque realmente poderia acontecer, do time levar dizem que o Gerson já tinha tipo um acordo assinado, nada de contrato ainda, mas um acordo assinado que iria aceitar o pagamento da multa rescisória e ir embora pro Zenit. Mas, cara, nada que se quebrasse, dava pra quebrar, né, meu irmão? Inclusive, quando o Igor Jesus veio pro Botafogo, teve um time, se não me engano, da Premier League que tentou atravessar a negociação e queria até pagar uma compensação ao Botafogo para levar o Igor direto, né? Uhum. Mas não deu, acabou não acontecendo. Época, o Igor que, cara, foi embora por um valor bem abaixo do que se esperava, né? Que coisa, infelizmente, ele foi por 10 milhões de libras e se esperava vender ele por pelo menos 20 milhões de euros, então... Que coisa, né? Foi bem abaixo aí. Será que John Texton Chodon tá precisando de dinheiro? Cara, eu acho que não, acho que... Na verdade, ele... sei lá. É uma vontade dele também. Cara, o Igor já queria jogar lá fora e... O Texas tá precisando de grana por causa do Lyon, né? Ele saiu da presidência do clube, mas ele ainda permanece dono do clube. Isso, ele só falou que agora vai focar no Botafogo. Claro, é onde tá vindo dinheiro, né? O Botafogo é onde tá saindo dinheiro. O Lyon tá... Ou melhor, o Botafogo entra dinheiro, no Lyon sai dinheiro. Infelizmente. Então mas, tem que focar aqui mesmo. Pois dos jogadores do elenco do Flamengo, alguns ficaram lá nos Estados Unidos, né? Curtindo a folga aí com a família. Bruno Henrique, Léo Ortiz, Léo Pereira, Rossi, Arrascaeta, Vinha e Pedro. Esses ficaram lá nos Estados Unidos mesmo. E o restante veio pro Rio. E tá de folga até sábado pela manhã, todo o elenco se reapresenta pra poder voltar aí a preparação pro Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil e tudo que tiver pela frente, Zé. Tem essa folguinha, esses dias de folga. Vida boa, né? Quem ficou lá vai pegar o busão pra voltar depois. Você acha que o Flamengo precisa repor a saída do Gerson, irmão? Rapaz. Ou não? Seria bom, né? Seria bom, mas... Cara, eu acho que deveria. Eu acho que não tem... Assim, agora, né? O Luiz Araújo consegue fazer a ponta direita, que é onde o Gerson tem jogado, mas, cara, não chega aos pés, né? É um bom jogador, tem jogado muita bola, muito esforçado, mas, cara, o que o Gerson entrega, eu acho que no elenco do Flamengo não tem ninguém, não. Por mais que tenha vivido um momento, principalmente agora, depois dessa antes da Copa do Mundo, né? Na Copa do Mundo ele jogou muito. Mas antes da Copa do Mundo ele viveu um momento de altos e baixos. Eu acredito muito que foi por causa dessa negociação. Mas na Copa do Mundo entregou pra caramba, sim, né? sim. É isso, agora... Tá com um dinheirinho aí, né, o Flamengo. Vamos ver que vai resolver. O Gerson também, irmão. Também. Zeca, ontem... Vamos falar agora de Copa do Mundo de Clubes. Deu fusão. Deu fusão. Quase que eu acertei, hein, compadre? Quase? Qual foi o seu palpite? Eu esqueci. 1x0 Fluminense. Sim. Cara, assim... Acho que eu falei 2x1, né? Não, tu falou 1x0 também. Tu foi comigo. Sabia daí. Cara, o que acontece? O Fluminense, né? Ele jogou com 3 zagueiros, botou o Inácio, que inclusive foi um dos melhores do jogo. Rapaz. O Inácio quase fez. Quer dizer, fez. Sim. Mas não valeu, infelizmente. Sim, né? sim. Ele tava impedido. Um pouquinho mais tarde. Sim. Tava meio corpo à frente. Da linha da bola, no caso, né? Não foi nem... o Fluminense jogou muita bola, sofreu um pouco, mas graças a Deus o Fábio tá lá. Enfrentou um grande time, o Fábio segurou as pontas, a zaga bem também. Formoso tá na área. Manda um abraço pro Formoso. Clênio DJ, abraço, querido. Não podia falar que era Clênio, não, né? O Formoso. Ele tem quantos anos mesmo? 60, né? Que ele fica brabo se falar a idade errada dele. Não pode falar a idade errada, não, é 60. É 59, por falar direito. Desculpa. Mas voltando aí, o Fluminense jogou muita bola, né? O Renato promoveu algumas mudanças, entrou com o Inácio, entrou com o Bernal no lugar do Hércules, o Hércules que inclusive entrou na prorrogação, no segundo tempo fez gol, né? Fez o gol do Fecha Caixão. O Cano fez o gol logo no começo do jogo, né? O Renato... né, aproveitou que deu tudo certo aí na tática que ele usou, né? Deu aquela cutucada. Ele falou, disse...
Como é que é? De tática, se é de tática eu entendo. Tática eu É, entendo, alguma coisa assim que exato, ele falou. porque aqui todo mundo fala, ó, ele não fala de tática, porque ele não Sim. entende muito bem. Sim, O pessoal até brinca, ele é paizão, no sentido que Sim. é o cara, né, que vai... Fala a língua do fala a jogador, língua dos né? jogadores, não Ele- tem aquela tática que ele mostrou Sim. exatamente o contrário. Ontem ele falou, pra quem diz, né, que eu não entendo de tática, Sim, tá aí. ele é diferente, irmão. Não tem. Não, fez bonito, não tem realmente, conversa. assim, Muito diferente. lógico que assim, o time correspondeu e tudo. Sim, o time foi mas, perfeito. Mas o time assim, foi a tática perfeito. deu muito certo. Porque cara, agora, o que joga esse Arias, meu irmão. É, ele joga tá, muito. ele tá, sinceramente, é um Joga cara muito. que. Meu irmão, nível Europa, É, fácil. fácil mesmo. Fácil, joga muita e ele, bola. assim, ele mantém essa Sim. constante, né? Impressionante. Sim, cara, sempre jogando sim. bem. O Fábio também, cara, um pecado, né? Não ter sido aproveitado na seleção brasileira, né, cara? Muito bom goleiro, tem Dá tempo ainda, 44 pô. anos. Ele vai jogar dá, até os pô. 60, tranquilo. Dá, pô, por que não? O cara não dorme, não treina, tá aí arrebentando, cara. O Dorme só ele 3 é horas muito por dia. diferenciado, muito Ele é diferenciado. diferente mesmo. E assim, o Fluminense defendeu bem, cara, e quando precisou foi lá. Sim, cara, marcou, até beleza. teve Passou sustos. susto. O Fábio fez boas defesas, fez, também. cara, mas parou A no história Fábio aí. poderia ter sido outro? Poderia, porque futebol é assim. Sim. Mas ainda bem que o Fluminense Sim, venceu. mas, cara, é o que a gente tava falando antes em off, né? Que, pô, o Botafogo poderia ter perdido pro Palmeiras? Poderia, deveria ter jogado bola. O Botafogo não jogou bola, abriu mão de jogar. O que conta é isso, é a atitude, Sim, né? o Fluminense poderia ter perdido pra Inter? Poderia, cara, só que o Fluminense jogou bola. É. Entendeu? O Fluminense foi lá e jogou bola. Foi, jogou e Cara, a venceu. gente tá jogando contra um time europeu, um time, na teoria, mais qualificado. E eu atribuo a vitória do Fluminense muito a isso. A vontade e ao nó que o Renato deu, né? O Renato realmente espelhou, como a gente tinha comentado, que ele espelharia verdade, você a falou. escalação da Inter de Milão. E, cara, Deu muito certo. deu muito certo. Que bom, o time mas da Inter de Milão foi sufocado, né, cara? Não O pessoal conseguiu ficou jogar. até nervoso depois no Sim. final. E é mais um brasileiro, né? Foi o nas suco do quartas de futebol final. brasileiro, né, cara? O Renato sendo Renato Gaúcho, né? Relembrando os tempos dele, provocando o Mkhitaryan, se não me engano. No lateral, não sei se você viu, né? No lateral a bola saiu, aí o Mkhitaryan veio pegar a bola perto dele e pum, deu um biquinho na bola. Aí deu briga, o Mkhitaryan empurrou ele, né? E o melhor é o meme, dizendo, Renato Gaúcho não quer perder pro Inter, né? Lembrando a época Do Grêmio, né? É, verdade. Zeca, o Fluminense tá muito de parabéns, torcida zoando muito. Parabéns, Eu vi um parabéns, vídeo é de um isso. torcedor, pegou uma pizza, aí a torcida da Inter de Milão toda lá do outro lado, né? Os italianos odeiam pizza com ketchup, Não, né? O cara pode foi, fazer isso como ofensa. tacou mais muito ketchup na pizza, assim, aí os italianos bravos do outro lado com ele lá, cara, muito legal. É isso aí, futebol é isso, cara. Futebol é Isso aí. zoeira, né? Futebol é Isso. muita zoeira. E parabéns ao muito Fluminense, legal, parabéns. Mais um brasileiro nas Sim, quartas de final. muito qualificado, muitas chances de termos De- um brasileiro. Espero que o Fluminense na final. É, Óbvio, quem o Fluminense sabe, né? também não vai pegar pedreira, não vai pegar jogo mole, né? Porque todo mundo esperava aí o Manchester City, né? Mas não. Mas vai pegar um O time Al Hilal, forte. sim, o Al Hilal papou o City ontem, digamos Papou, assim. cara, Assim, o impressionante. City teve muitas chances, né? Mas é um time grande, né? A gente sabe. Mas, cara, o Al Hilal acabou venceu por sendo 4-3 na zebra, prorrogação, né? sim. Mas Foi o uma Al Hilal zebra. é um bom time, Sim, né? o Al Hilal E o conseguiu Marcos jogar. Leonardo, hein, rapaz? Sim, fez 2 gols. Ele falou uma história lá da mãe dele, né? A mãe dele teve internada por um bom tempo. Não conseguiu ver alguns jogos dele e tal. Aí, depois da internação, é a primeira vez que ela tá conseguindo ver ele jogar. É muito Que legal, cara. né? Sim, que legal. sim. E viu essa classificação, né? Que presente. Sim, aí pra sim. mãe, né? Cara, ele é muito bom de bola. Pena que não deu certo na Europa, né? Num grande centro, né? Mas eu acho que ele poderia ter jogado mais tempo na Europa. Poderia ter feito mais nome na Europa, né? Mas triste não tá. Seleção porque, brasileira com precisa, certeza, carece. Seleção brasileira carece e muito. Mas triste ele não tá de jogar na Arábia. Com certeza porque não, o bolso tá cheio. filho. Salário é bom. Contra salário, cheque bem ó. gordinho, ó. É grande. Então, Bom, Zeca, Então o Fluminense entra em campo agora sexta-feira, 4 da tarde, em Orlando, contra o Al Hilal. Fluminense tem que entrar, foi aquilo que a gente falou, o Fluminense contra a Inter de Milão tinha que entrar ligado. Né, entrar ligado, entrar concentrado, e foi o que aconteceu. O Fluminense estava muito concentrado, estava muito bem no jogo. Isso, E faz toda a na diferença dúvida, esse trabalho mental. sim, na dúvida chama o Arias. É. Meu irmão, é diferente. o homem É bom, brabo. né, ter um cara Ele é assim. brabo. É lógico assim, tem o Cano, coisa e tal. Thiago Cara, Silva, mas monstro o também, o Cano, Fábio, mas assim, realmente é um cara diferente, o Arias, Muito né? diferente, muito diferente, muito. Mas o Vou time te todo falar, ajudou, o vamos trabalhar Fluminense bonito, deve... Curitiba. Óbvio que é muito caro hoje o Arias, né? Ele renovou a multa dele, é bem alta. Mas o Fluminense, se por acaso vender, vai fazer uma grana. Fora vai. que não precisa, né? Mundial, entrou mais 70 milhões aí agora. Bom, né? Da classificação para as quartas de final. Verdade, e, pô, mais muito bom ver um isso. din-din importante, né? Sim. Muito bem, então, boa sorte aí pro Fluminense agora nas Valeu, quartas de Zequinha. final. Estamos aqui acompanhando tudo agora ontem, 4-3, e que jogo doido. Que esse jogo louco. entre Al Hilal e Sim, o pra muita City. gente foram 2 zebras, né? Fluminense vencendo a Inter É. e o City perdendo pro Al Hilal, Mas, né? exato, mas em campo Irmão, mostraram que sim, não tem isso, não. Não é isso tudo, Jogaram né? pra Não vencer. foi isso tudo, né?
né? Não foi, e por sorte não. Não sei se você sabe, o treinador do Al Hilal é o antigo treinador da Inter de Milão, é o Inzaghi. Ele treinou a Inter de Milão até a final da Champions, depois foi mandado embora. Não sei se foi mandado embora ou se o Al Hilal veio com aquele caminhão de dinheiro e levou o cara. Pode ser. Né, teve até, durante a transmissão, o treinador lá o narrador perguntou, né, da transmissão do Al Hilal City, e aí, Inter de Milão, tá com saudade do Inzaghi, não? Porque realmente o time tá muito bem com o Inzaghi também. Já era muito bom com o Jorge Jesus, agora com o Inzaghi tá muito bom. Tá bem, né? É isso, emoções grandes aí nessa Copa do Mundo de Clubes, muito legal. Aquele abraço, então até amanhã. Valeu, Zequinho, um abraço, tamo junto. Esporte Terê FM.